Olá, boa noite. Tudo bem, queridas? Olá! Vamos esperar só um pouquinho pra gente começar. Só mais um minutinho, aí a gente já começa, porque esse assunto hoje é muito longo, né? E eu acho que nem dá tempo de a gente conversar sobre tudo, mas vamos tentar. E é um assunto muito de reflexão, né? É de parar um pouco depois e refletir nesse tema. Então, só dá mais uns 3 minutinhos, a gente já começa, ok? A minha amiga Marcela hoje não vai poder participar, minha parceira de live. Mas na próxima quarta-feira ela vai estar aqui. A gente está com outro tema já. Então vamos lá, meninas. Vamos entender um pouco o que é a criança ferida, o que é a criança interior, né? Que muita gente fala. Tá, mas eu sou adulta e como que tá minha criança? Já foi. Realmente, você seguiu a vida, você cresceu fisicamente, intelectualmente, você seguiu. E aí, quando começa toda essa trajetória, tudo isso é na visão sistêmica, tá? Tem muitas linhas aí que tem outros nomes, né? Mas a criança, ela está no inconsciente, ela existe, ela está dentro de você, ela está no seu coração. Então vamos começar desde a concepção, né? Como que funciona? Quando eu já sou concebida, eu trago uma força e recursos da vida
da minha essência divina, né? São recursos e forças que eu ganho dos meus pais e dos meus antepassados e da vida. O que é esses recursos? É a força, é a coragem, é o discernimento, é o equilíbrio, a paciência, a tranquilidade, a vontade. Isso eu já trago isso da minha alma, né? Quando eu sou concebida, eu já tenho toda essa força. Mas aí é que começa tudo. Por exemplo, eu sempre tenho minha mãe, tenho meu pai, tá? De repente, tenho eu aqui, minha mãe fala, eu estou grávida. E eu não quero esse neném. Eu quero abortar. Aí, ela já faz de tudo para abortar esse neném. E eu estou registrando dentro da minha mãe todos esses sentimentos de abandono, de rejeição, principalmente. Nossa, mas isso é tão pequenininho e tem tudo. Eu tenho uma consciência. E assim começa. De repente, ela não consegue me abortar e precisou encarar essa gravidez. Mas dentro desse feto já existe um registro de abandono. A minha mãe não me quis. Ou muita briga com o pai, e aí aquela história de eu não queria, mas é você, eu que vou criar, não é você, e de repente o pai vai embora, e todo aquele sentimento de culpa porque está na barriga da mãe, né? E você acaba registrando tudo isso, todos esses sentimentos da mãe também, né? O medo de ficar sozinha, o medo de encarar a vida. E aí, esse feto que está se formando, ele está registrando tudo isso. Tá, aí eu pego e nasço. Sou aquela criança bonita, né? Que todo mundo, de repente, olhou para isso com muito amor. E eu, dentro dessa minha essência, alguma coisa já é afetado nesses sentimentos, nessas emoções. Vocês vão entender tudo isso mais pra frente. Vamos lá. Então vamos contar essa história. Aí, nesse período, o que acontece? Eu vou crescendo, 2, 3 anos, e eu vou registrando também o que acontece ao meu lado. De repente esse pai volta, esse pai vai embora, ou meu pai ele morre. Então eu vou acrescentando mais emoções, né? Que tem emoções que vão virando trauma. Trauma, o que é uma trauma? Perdas, né? Violência, um bullying de infância, é um trauma. Ai, aquela gordinha, nossa, que criança diferente. Então a criança, ela está registrando. Se você pensa que ela está quietinha no canto, brincando, e vocês estão brigando, o casal está brigando, ela está registrando. Aí, aquele medo lá do feto, ele vai criando vem aquele turbilhões de emoções. Por isso que tem muitas crianças, desde pequeno, que precisam ir no psicólogo. Ela não dá conta do que ela carrega. Aí tudo bem, essa criança tem que crescer. Essa criança tem que seguir a vida, não é verdade? O que acontece? Ela chega aos 7 anos, 7 anos é uma idade que eu vou criar minha personalidade. É onde que eu vou mostrar para a vida o que eu vou ser. E aqui cheio daquelas emoções. Onde eu olho para aquilo e falo assim, não vou levar tudo isso. Essa criança vai ficar aqui. E a partir de 7 anos, criança também, eu vou começar a mascarar tudo isso.
E tem horas que essa criança, ela não aguenta. Tem horas que essa criança, ela precisa de ajuda. E ela chama atenção, porque ela quer ser vista. Então, aquela criança birrenta, aquela criança que faz escândalo, ela está gritando, eu quero ser vista, olhem para mim. E todos esses sentimentos da criança não tá fora de mim, na minha fase adulta, na minha fase adolescência. Porque aí entra outra fase, né? A fase da adolescência, a fase da revolta, da rejeição. Aí chegou na criança, eu sem pai, chega na adolescência, eu tenho um vazio, eu quero ir na busca desse meu pai, porque a minha criança não deu conta de buscar esse pai, mas agora eu sou grande, eu quero buscar o meu pai, inconscientemente, entende? E o que acontece? Ela vai procurar nas drogas. Ela vai ter que substituir por algo que complemente ela, porque já tem uma criança ferida aqui. E a adolescência, ela tá em ebulição de emoções. E ela tá na busca, ou da mãe, por falta da mãe, ou por falta do pai. E essa criança, essa adolescência continua crescendo, fazendo a sua trajetória de vida. E essas emoções estão dentro de mim, na fase adulta. E muitas vezes, na fase adulta, eu perco o meu controle. Eu surto do nada sem saber o porquê. Porque essas consciências paradas no tempo e espaço, com muita dor, elas querem ser acolhidas. Elas querem ser vistas. E eu não sei de onde que vem tantas emoções. Sabe por quê, gente? Porque na maioria nós queremos esquecer o que passamos. Nós queremos esquecer essa fase de infância difícil, de muita briga, de muita surra. Eu quero esquecer a minha adolescência rebelde. Eu quero seguir de uma maneira que eu achei melhor. E vou acumulando dor, hein? E vou acumulando dor. Mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que essa criança quer ser vista. Essa adolescência também quer reconhecida. E aí o que acontece? Quais são os sintomas? Isso é para vocês refletirem. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem uma criança, né, precisando ser acolhida, uma adolescência precisando ser acolhida? Porque tem sintomas. Às vezes eu atendo pessoas de 60 anos e eu olho e falo, gente, olha como está na criança ainda. Está querendo ser vista. São aquelas pessoas que na parte adulta mesmo fazem birra, sabe? Tem que ser do jeito dela, senão ela emburra. Tem muito companheiro, marido, esposo que em briga ele emburra, porque não é da maneira dele. Aí você vai ler o histórico, nossa, olha só o que ele passou, né? Ou tá seguindo a mãe, né? A mãe é super protetora, não largou esse filho. É aquela pessoa que ela quer estar no controle de tudo. Mandando mensagem direto no celular, onde que você está? Você está demorando, eu estou sentindo a sua falta. Aquela pessoa que sente abandonada por nada. Todo mundo me excluiu. Todo mundo me abandonou. Você entra num relacionamento já com o sentimento que vai ser rejeitada, não deu certo, aí acabou o mundo, porque você acha que você foi excluída. Entra no outro relacionamento, também não deu certo, acabou o mundo, até que você entra numa depressão danada, porque está tudo dentro de você.
Você só acionou o que está lá atrás. Sabe? Quando a gente tem aquele gatilho e vem aquela turbilhão de emoções, você fala, gente, da onde que vem isso? Então, essas pessoas de controle, quer saber o horário, nossa, você gosta mais dela do que de mim. A carência é muito grande. Eu preciso de você para fazer isso. Sem você, eu não dou conta. Então, essa carência e essas emoções são muito fortes. Então, eu queria que vocês pensassem, refletissem um pouco, para que vocês olhassem para sua criança, né? Essas emoções. Peraí, olha só, como que foi a minha infância? Como que foi a gravidez da minha mãe? Porque só da criança tá dormindo no outro quarto sozinha, para ela já é um abandono. Uma gravidez complicada, né? Aquela gravidez que tem sempre contração, fica tomando remédio para segurar o nenê, ele já se sente rejeitada. Nossa, é como se toda hora a mãe quisesse expulsar na contração ele. Isso fica registrado porque ele não entende. Como que a gente olha para isso? São emoções, são traumas, né? Às vezes eu me bloqueio hoje na fase adulta por medo. Por medo de seguir, por medo de realizar algo. Porque lá atrás, me falaram que eu era incapaz. Ai, mas você não vai ser nada na vida. Né? Tem pai que fala isso. Você desse seu jeito, você não vai ser nada na vida. E ela não é mesmo, porque isso ela tomou como verdade. Então tem N situações que a criança ela vai registrando. Isso impede na prosperidade, isso impede no profissional, principalmente nos relacionamentos. Tem vários traumas que impedem no relacionamento, um abuso de criança e às vezes ela nem lembra. De repente ela está no relacionamento e ela não quer ser tocada, ela não gosta do toque. Mas se eu passei uma infância, não sei de onde que vem isso. Porque é muito fácil apagar tudo isso, né? Apagar o que aconteceu. A gente cria uma defesa, um bloqueio de tudo isso. Para poder sobreviver, para poder seguir a vida. Então isso é bom para vocês refletirem. Para onde que vocês estão olhando? Para essa criança? Pera lá. Eu estou fazendo birra com alguém, eu estou nessa situação de falta, de querer gente do meu lado, estou me sentindo sozinha. Peraí, sou eu adulta ou é minha criança que está gritando? Vocês já perceberam isso? Que às vezes a gente tem umas atitudes que fala, peixe, da onde que vem isso? É só você parar um pouco e pensar, é meu? Tá. Que criança é essa que está falando isso? Eu gosto nos meus atendimentos, quando a pessoa fala, peixe, quem que está falando isso? É você ou é sua criança? Ai, é minha criança. E como que a gente libera? Como que a gente acolhe essa criança gritando? Me dá carinho. Eu quero ser vista pai, eu quero ser vista mãe, eu quero carinho. Como que a gente olha para aqui e olha isso? É fácil, Valéria? Não é fácil. É um processo.
Mas olha que legal, quando você começa a tomar consciência de algumas coisas, fala assim, nossa, olha só, aonde que eu preciso olhar? Ou tanto no seu casamento, no seu relacionamento, ou no a convivência com a sua mãe, com o seu pai. Aonde que você está olhando? Quais são os sentimentos tão fortes dentro de você que você precisou criar uma barreira, né, para poder seguir? Mas esses sentimentos estão aí. Às vezes, quando a gente toma consciência de algo, em meditação, e traz alguma cena, né? Porque muitas vezes está tudo na escuridão, está no inconsciente, não traz nenhuma cena para mim. Não tem, gente? Eu sou uma que passei muito tempo sem lembrar de nada da minha infância. Nada. Todo mundo fala com tanta facilidade, cor de roupa, tudo. Eu falo, gente, eu não lembro de nada, nada, nada. Por que eu me bloqueei tanto? Hoje está tudo mais fácil para mim, porque eu fiz um trabalho muito, muito de olhar para tudo isso. O que é a nossa criança? A nossa criança é a nossa alegria, é a nossa criatividade, a nossa leveza, a nossa inocência. São os sentimentos que eu trago hoje, às vezes eu falo, nossa, que tristeza, eu não acho graça na minha vida. Cadê a sua alegria? Eu não acho graça na minha vida, eu tô triste, eu sou uma emburrada. Enquanto todo mundo está se divertindo, eu quero ficar quietinha, no meu cantinho. Cadê a alegria da sua vida? Cadê a sua criatividade de fazer coisas diferentes, de projetos para o seu profissional? Essa é a força que a criança, quando ela está em paz com você, ela traz com toda a força. É uma transformação, gente. E a adolescência? A adolescência é a coragem. A adolescência, ela não tem medo, ela faz, é a determinação. E quando ela está abalada, rejeitada, esquece. Nossa, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho nem coragem de ir num brinquedo alto, não tenho coragem. Quando vai num parque de diversões. Eu não sei, eu não tenho determinação na minha vida. É tudo tão difícil. O que você passou na sua adolescência que você perdeu essa sua essência? Então eu te pergunto, cadê a sua alegria? Cadê a sua leveza, a leveza que vem da alma? A sua coragem de mudar a sua vida? Olha só, muitas vezes a mudança está batendo na porta e eu estou fechando a porta para ela não entrar, porque eu não tenho coragem de abrir a porta. E cadê a sua coragem? Quando nós ficamos sozinhas e entramos em meditação, em conexão com essa criança, deixa ela vir com força, deixa ela ser olhada e acolhe ela. Eu vou ensinar para vocês um exercício muito legal, tá? Então você olha para essa criança e acolhe ela, sem medo. Se quiser chorar com ela, você chora. Mas tem que mostrar para ela que essa dor já passou e ela não precisa mais ficar olhando para isso. E a mesma coisa a adolescência.
Esses filhos que são mandados embora, eles perdem o chão da vida. Eu vou deixar salva. Eles perdem o chão da vida quando eles não têm os pais. Os pais são muito importantes para nós, gente. E quando eu não tomo eles, eu me perco. Mas a minha mãe, ela não me queria. Ela queria me abortar. Mas ela teve você, ela te deu a vida. De repente ela estava numa situação que ela não pensou, mas ela está com você, ela te deu a vida. Então são muitas dores. E é isso. E como que eu curo isso? Entre meditação e tenta olhar para isso com mais calma. Ou procure um profissional para te ajudar a limpar essas memórias, para ajudar a trazer essa essência da sua vida dentro de você adulta. Gente, é transformador. É transformador quando eu trabalho com alguém e ele resgata essa criança. A pessoa fica alegre. Uma vez fiz uma constelação que a moça estava com tanta dor que depois que ela resgatou, ela começou a pular de alegria. Ela ria. Ela falou, nunca sorri na minha vida como eu sorri nesse momento. E é isso, ela só quer ser reconhecida, ela quer ser acolhida com muito amor. Então preste atenção nos seus sintomas. Eu sou birrenta, eu bato o pé, sabe quando a gente tá num relacionamento? Não, tem que ser na minha... E você sai batendo o pé? Epa, peraí, sou eu ou a minha criança que fez isso? Quer estar no controle, de mensagem, quer estar no controle de estar perto todo momento, você acaba sufocando aquela pessoa, porque se ele for embora eu vou ficar sozinha. Então reflete um pouco nessas atitudes do dia a dia. E se pergunta, isso é meu ou é da minha criança? Quem que está se sentindo sufocada? Quem que está se sentindo rejeitada aqui? Ok, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? É olhar. E quando você não dá conta dessa dor, se for uma dor tão forte, porque existem traumas muito fortes, de crianças que perdem a mãe por uma doença, e ela vê tudo isso. De repente, essa criança, ela está seguindo a mãe pela morte. Acabou a vida para ela. A partir daquele momento, ela sobrevive. Na adolescência, ela sobrevive na adulta e ela segue a vida sobrevivendo. Quando existe uma perda, de uma falta, do pai querido, uma mãe, existe esse rompimento também, existe esse trauma de medo. Muitas vezes, quando é muito pequenininho, não entende. Ele pensa assim, ele me deixou. Isso que fica, ele me deixou, ele foi embora. No inconsciente é como se essa morte fosse vontade dele ir embora. Porque a criança, ela às vezes quer salvar inconscientemente, igual a nossa live que nós fizemos, né? O amor que cura e o amor que salva. A Sandra está perguntando como se libertar desses traumas da infância. E a Mina está, quando na gestação há incompatibilidade sanguínea. Sandra, é assim, olha, se você dá conta
Se você conseguir olhar para isso consciente e saber dos seus traumas, ele é mais devagar, tá? Você vai liberando bem devagar, o processo é devagar. Existem ferramentas, tipo a constelação, e eu adoro. A constelação para mim eu resolvo na hora. Eu consigo tirar esses traumas. É olhar e acolher essa criança e falar, ó, já passou, já foi. Você entende? Às vezes, é o que eu tô falando, a gente precisa de um profissional para te orientar. Dependendo do trauma, é muito difícil eu sozinho olhar para aquilo sem estar no desespero. Porque o que acontece? Aparece na consciência uma parte. Mas o que eu bloqueei dos outros acontecimentos? O que eu não sei ainda? Ou na gestação, incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o filho? É isso? Então, não, eu acho que tem que abrir o campo para ver qual o sentimento que gerou aquilo, se gerou alguma coisa. Cada processo, ele tem o seu andamento. Por exemplo, às vezes é mais o sentimento, a emoção. O que aquela mãe passou na gestação? Foi uma gestação tranquila, nossa, mesmo tendo a incompatibilidade, foi uma gestação tranquila. Ou complicada. A gestação complicada, ela sempre cria um conflito no inconsciente dessa criança. A insegurança e desvalia também faz parte. Sim, a segurança também faz parte. É uma rejeição? Mina, não é uma rejeição consciente. Porque nem ela sabia. Concorda? Pode ser, então, por exemplo, eu tive complicação na minha gravidez desde o 4º mês. Eu ficava 15 dias internada e 15 dias em casa. E tomava um medicamento para fortalecer o pulmãozinho dele, para aguentar até os 9 meses. E foi muito difícil para mim, né? Porque eu tinha contração, é como se eu quisesse colocar ele para fora. E o que aconteceu? O meu filho, ele nasceu, foi um menino muito doente, com bronquite e um monte de processo, né, de saúde. E sempre foi aquele, se abraçava ele e fazia assim. Falava, gente, tem alguma coisa nesse Murilo, né? Por que ele sempre quer se excluir, né? Porque a criança ferida, ela quer se excluir. Chega na adolescência, ela não quer fazer parte da família, de tanta dor que ela carrega. E o Murilo, tudo bem, foi uma criança alegre, mas você via que ele não... E aí eu fiz, né? Isso já faz muitos anos, né? Quando eu estava me formando consteladora, eu queria olhar para isso e ressignificar isso. E aí foi tão lindo, porque eu ressignifiquei todo esse meu processo da gravidez. Desde que eu olhei o exame, desde a concepção, mudou, transformou. Porque ele sentiu acolhido, ele sentiu amado. Hoje ele é totalmente diferente. Hoje ele se permite abraçar, se beijar e mudou muito. E quando você não se lembra de 7 partes da sua parte da infância, então, Dilermando, o que acontece? Você apaga. Às vezes aconteceu algo tão forte que
a mente ela apaga. Você mesmo acaba criando um processo de não quero ver isso. Mas a emoção tá aqui em você, ó. Tá dentro de você. Porque a nossa criança, a nossa adolescência, elas não estão separadas. Elas fazem parte da nossa mente, né? Ela faz parte do nosso coração. E você tá carregando todas essas emoções. Então, tem que olhar o que está acontecendo, o que aconteceu, né, nessa infância que apagou tudo isso. E limpar essa consciência. É não precisar olhar mais para isso. A gente, quando passa por algum processo, a gente acaba, nesse tempo e espaço, acarretando mais dor, mais dor, mais dor. Eu fiz uma constelação de uma criança, de um castigo que ela teve. Isso marcou para a vida dela. Um castigo. Ela criou uma barreira de não interagir com as pessoas, né? Ela se excluiu de tudo. É o que eu falo. Tudo que passa na infância é registrado. E não só com os pais, mas um bullying de escola, né? Uma briga com uma professora. O abuso é muito forte. Algo errado que ela vê e ela guarda como segredo para ela. E esse segredo às vezes é esquecido pela mente para não ter o sofrimento, mas esse segredo ele se torna grande em emoções. Por exemplo, quando ela vê o pai ou a mãe traindo e ela só vê a cena, ela guarda aquilo para ela. Existe uma revolta com o pai de ver ele com outra mulher ou a mãe com outro homem que ela guarda como segredo para ela. É um sofrimento enorme. E ela leva isso para a vida. Ela leva isso para a vida. Conseguimos reverter, então, o que pode ter sido passado para o nosso filho durante a gestação? Sim, pode. Pode sim, nós podemos ressignificar toda essa gestação. E o que acontece? O filho, ele acaba carregando um fardo que não é dele. Por isso que a criança, ela carrega essas... Quando eu falo de dor e de sentimento, isso fica muito pesado, né? E quando a gente abre uma constelação, a gente fala assim, o que é meu e do seu pai é somente nosso. O seu lugar nessa família é de filho, somente de filho. O filho não precisa levar nada do pai e da mãe. Concorda? O filho, ele ganha a vida, ele tem que seguir essa vida com a essência divina dele. Mas não acontece isso. Porque nós somos cheios de feridas, nós somos cheios de dores. Por isso que é o autoconhecimento, é olhar para essas feridas e reconhecer essas feridas, ressignificar todo esse processo. Certo? Então, qual é o exercício que eu queria passar para vocês? Eu não sei o caso, eu respeito a história de todos vocês, quero deixar bem certo, que eu sei que cada um tem a sua dor, cada um tem o seu processo, e são sentimentos muito fortes, né? Como eu também, né? Eu tenho os meus sentimentos, a cura da minha criança. Mas às vezes a criança quer um colo, não é?
criança quer um colo e o pai é um pai distante. E às vezes o pai não é presente. Não só o pai, né? Não vamos... A mãe também. E essa criança, essa adolescência, até a fase adulta, ela fica sentindo essa falta de acolhimento do pai e da mãe. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão procurar um lugar bem tranquilo. E vocês vão respirar profundamente 3 vezes. E nesse exercício, você vai se posicionar, você criança. É como se você estivesse assistindo uma cena. Você vai se posicionar criança e você vai colocar o seu pai na sua frente, sentado. E você vai olhar para o seu pai e vai falar assim para ele: eu quero o seu carinho, eu quero que você me veja. E você vai sentar no colo do seu pai. E o seu pai vai olhar para você e vai falar assim: eu vejo você. E na mão do seu pai vai ter um prato de sopa. E o seu pai, com muito carinho, ele vai te alimentar. Ele vai te dar colheradas e colheradas com essa sopa. Às vezes eu sei que você nunca passou por isso, mas é um sentimento de despertar de amor. Eu estou sendo nutrida pelo meu pai. Aí, quando você vê que já está necessário, você vai olhar para o seu pai e vai falar assim: eu tomo a sua força, pai, e agora eu posso crescer. E a mesma coisa você vai fazer com a mãe. Você vai colocar lá na tua frente e vai falar: eu vejo você, mãe, eu quero o seu carinho. E vai sentar no colo dela. Você pode abraçar, beijar, ela também vai te abraçar e beijar. E ela vai estar com um prato de sopa te alimentando, te nutrindo. Quando ela terminar, você vai falar: eu acolho todo o seu carinho. E não fale nada de negativo, nem para um nem para o outro, somente o amor. Sinta esse amor, esse acolhimento, esse carinho. Agora eu posso crescer, mãe. Aí você vai ver que a sua criança está crescendo. E vai falar para eles: eu digo sim para a minha vida. Eu digo sim para a minha história. Ok? Esse exercício não vai tirar os seus traumas. Tá? Ele não vai limpar todas as suas memórias. Mas ele vai trazer de volta esse aconchego. Faça quantas vezes você quiser esse exercício. Quantas vezes? Ah, mas eu vivo bem com meu pai e com a minha mãe. Tudo bem, faça. Faça, acolhe eles, deixa eles te abraçarem. Porque muito pai e muita mãe não sabem fazer isso. Eles não sabem expor o afeto. Porque eles não tiveram. Mas dentro da sua meditação, vai levando isso. Vai acolhendo eles também dentro de você. Ok, meus queridos? Alguma pergunta? Deixa eu ver que horas são. Já está quase na hora da gente terminar a nossa live. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode entrar em contato, manda alguma coisa para mim, algum contato, que a gente, né? Porque é muita informação, né? E eu tenho certeza que vai cair muitas fichas para vocês. Mas preste atenção.
Como que está sendo a sua fase adulta? Como você está agindo? Será que é simplesmente a culpa do outro? É o outro? É o outro? Ou é você que está se posicionando também e a sua criança está berrando e você não está dando conta disso? Esse surto que você tem é seu ou é dela? Tudo bem, gente? Então é isso. Acolha a sua criança sem medo. Demonstra o seu carinho como se fosse o seu filho. Põe sua adolescência para sentar do seu lado e fala: para, eu preciso da sua coragem, eu preciso seguir. E essa força que eu quero para mim, para minha vida. Tudo se completa. Tudo faz parte desse grande caminhar que é a nossa vida, não é, gente? Nós estamos aqui nesse eterno aprendizado e acolhendo tudo. E tá tudo certo, não está nada fora do controle. Tudo faz parte disso. Às vezes a gente desespera tudo, mas pera lá, algo tá me chamando para olhar para isso. Um beijo no coração de vocês. Até quarta-feira que vem. Exatamente, Edna. É muito importante para ter alegria, né? Vocês vão ver a diferença, como que é acolher tudo isso. Um beijo no coração. E vamos despertar essa criança, essa adolescência e trazer de volta, ok? Beijo. Até quarta.